Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse para aqueles que são adeptos do mundo do rastreamento. Uma dúvida constante é se os rastreadores, em geral, eles devem fazer o rastreamento descalços ou usando algum tipo de calçado, bota, tênis, seja lá qual for. É possível pegar na internet por aí vários vídeos, por exemplo, de pessoas que são mais voltadas para essa área ambientalista, fazendo rastreamento de animais. Isso é mais comum no exterior, aqui no país também tem, mas é mais comum vídeos do exterior. Mas pessoas que são mais voltadas para essa área do ambientalismo, fazendo rastreamento só praticamente com a roupa do corpo, descalço, em contato com, mais para ter um contato mais próximo com a natureza. Ou mesmo em alguns países nos quais o manejo de animais em geral é mais flexível e possa haver esse manejo de outras espécies de animais, é bastante comum também pegar vídeos aí de outros países, o pessoal, esses manejadores, tirando o calçado, tirando as botas, por exemplo, e para conseguir tentar fazer uma aproximação mais perto, para conseguir eventualmente fazer um disparo de maior precisão para esse animal e deixando a bota e o resto do equipamento em algum local. Nós do rastreamento humano, nós não recomendamos o rastreamento sem calçado. É verdade que eventualmente, dependendo do tipo de calçado, ele pode gerar um pouco mais ou menos, um pouco mais de barulho, dependendo do tipo de calçado, mas nós acreditamos também que muito depende da maneira como é feito esse deslocamento, ou seja, essa progressão na região de mata. Em alguns locais, se a vegetação especialmente estiver muito seca, realmente vai ser muito difícil, mesmo que descalço, não produzir nenhum som. Portanto, esse agora, né, casualmente, como aconteceu aqui agora, esse som de estalo aqui, que é da vegetação, por exemplo, nessa nossa região aqui, é vegetação de Mata Atlântica, vegetação brófila densa, bastante encharcado. Isso aqui é um exemplo, né? De acabar de dar um estalo aqui. Mesmo se eu tivesse descalço aqui, por exemplo, apoiado nesse tronco aqui, ele teria estalado da mesma forma. Então nós acreditamos que sim, andar descalço em algumas situações poderia realmente ajudar a produzir menos sons, mas os riscos envolvidos com isso nós acreditamos que são maiores que os benefícios causados que poderiam gerar. Existem sim, por exemplo, uma certa guerrilha aqui da América do Sul, que nós não vamos mencionar o nome, porque não queremos dar destaque também, mas há registro, isso é comprovado, isso não é fake news, isso é comprovado, existe alguns integrantes dessa guerrilha que são rastreadores e que usam, por exemplo, nessas incursões de guerrilha, meiões, como se fossem meiões de futebol, exatamente para evitar esses tipos de som. Então é possível, existem alguns que são adeptos, nós não recomendamos, né? Os especialistas dizem, asseguram que acidentes, eles nunca são, os acidentes em geral, seja lá qual for, eles não simplesmente acontecem. Acidentes são construídos, ou seja, são uma série de elos que vão, ou série de efeitos que vão se juntando e depois chega a um ponto que desencadeia, quando se acha numa situação ideal, todos aqueles fatores juntos geram aquilo que nós chamamos de acidente. Por exemplo, se a pessoa eventualmente vai fazer o rastreamento descalço, porque quer um contato, por exemplo, mais com a natureza, é bem provável, ou por exemplo, se deixou o equipamento para conseguir se aproximar mais do animal para fazer um disparo de maior precisão, portanto é bem provável que ele vá só praticamente com a roupa do corpo, descalço. Se ele deixou, por exemplo, a bota de estar atrás do animal, é possível, dependendo do tipo de terreno, que ele perca a referência exatamente de onde está aquele seu calçado, a não ser que ele esteja com GPS. Na nossa região de atuação, por exemplo, que é essa aqui, bastante fechada, é bastante fácil perder a orientação, se desorientar nessa região de mata e, por exemplo, se deixar o equipamento ou uma bota, depois não conseguir localizar. Até porque aqui nós adotamos inclusive a filosofia das Forças Armadas Nacionais de que combatente não abandona material. Então, para nós inclusive sempre, nós falamos isso em outros vídeos, nós inclusive vamos com mais equipamento, vamos com mais peso, que é para dar uma margem de segurança se houver algum imprevisto, ter uma condição maior de segurança, ou de esperar um resgate, ou de fazer um auto-resgate e conseguir sair do local com mais segurança. Mas, por exemplo, voltando ao tema que os acidentes são construídos, se essa pessoa por exemplo, vai fazer o rastreamento, é um ambientalista, quer um contato maior com a natureza, provavelmente ele vai estar sem equipamento nenhum, com a roupa do corpo, andando descalço. Ou se é um desses que vai fazer o manejo em outros países, especialmente, de outros tipos de animais, e eventualmente abandona o equipamento e tira as botas e vai fazer essa incursão, pode ser que, ou na ida ou na volta, ele, por exemplo, pise em alguma coisa, machuque os pés, por exemplo, e não consiga, ainda que saiba onde é que está o local, se ele se deslocou muito,
ele tem que chegar até o local, por exemplo, onde ele deixou o equipamento ou as botas, e depois retornar para o local de onde ele veio. Pode ser com um pé machucado, por exemplo, em razão de pisar em algum buraco, por exemplo, pisar em algum toco, furar o pé, por exemplo, estiver sangrando. Pode ser que com esse ferimento ele não consiga ter a mesma rapidez de deslocamento, e como ele está só com a roupa do corpo, sem água, se alimenta eventualmente, esse fator se junta à dificuldade de progressão, falta de alimento. Se as condições meteorológicas não estiverem boas, estiverem frias, chovendo, é mais um fator de comprometimento. Se ele estiver sem uma lanterna, vai ficar bastante reduzida a possibilidade de deslocamento durante a noite. Junto a todos esses fatores, mais o efeito psicológico do pânico, eventualmente de estar perdido numa situação vulnerável como essa, isso pode, por uma bobagem qualquer, desencadear inclusive um evento que possa inclusive acabar resultando no óbito dessa pessoa. Mas, mais uma vez, cada um sabe de si. Nós aqui não estamos dando conselho para ninguém, muito pelo contrário. Muitos daqueles que acompanham nossas postagens e os nossos vídeos são especialistas nas áreas. Nós não vamos nem mencionar o nome de alguns aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas nós sabemos que muitos que acompanham são especialistas, conhecem muito mais que nós. Nós apenas tentamos divulgar algumas informações, mas cada um sabe de si. A nossa recomendação sempre, um dos nossos princípios é a segurança sempre em primeiro lugar. Portanto, nós recomendamos sim calçado sempre, inclusive calças, né? Que nesses ambientes, se alguém, por exemplo, passa, inclusive, corta a vegetação, mas ele corta uma vegetação e a vegetação fica no ângulo, por exemplo, de 45 graus, se a pessoa estiver passando por ali de bermuda, por exemplo, aquilo pode, inclusive, entrar na perna da pessoa, fazer um ferimento. Então, nós, inclusive, recomendamos que vá de calça e de calçado. Portanto, mas isso, né? Isso é só a nossa modesta opinião. Nós sempre recomendamos calçado, portanto, e controlar na pisada, tentar minimizar os efeitos do barulho. Por mais que em alguns terrenos vai ser praticamente inviável evitar o barulho, seria melhor ou abortar essa incursão naquele local ou procurar outro lado de acesso. E existem alguns meios alternativos de tentar reduzir os sons produzidos pela passada, mas isso também envolve técnicas de contra-rastreamento. Nós abordamos isso nas nossas instruções presenciais, mas isso também é só nas nossas instruções que abordam esses temas, são apenas para as equipes das forças de segurança em geral. As equipes de força de segurança em geral, militares e civis, já sabem essas técnicas. Nós trocamos apenas conhecimentos. Talvez nós tocamos em alguns pontos, às vezes, que nós temos alguma experiência, mas ele já conhece também essas técnicas, que é também de conhecimento de muitas pessoas em geral do meio civil, mas nós preferimos não abordar em razão achamos que é melhor deixar reservado só para essas instruções para as equipes das Forças Armadas ou das Forças de Segurança, civis e militares em geral. Mas essa é, portanto, mais uma nossa dica aqui. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.